Já estão prontinhos, porque o tema vocês vão amar. Doutor Roberto Navarro, nosso nutrólogo, bem-vindo! E nossa chefe, quase nutri, Malu Lobo. Ah, eu adoro, porque já tá mais lá do que cá. Hoje então, começam meus estágios, então agora, é hoje? Agora é. Hoje que coisa boa, Malu. Vai começar a pôr a mão, mão na massa. Mão na massa. Agora, mão na massa e assim, com dicas e estratégias para o pessoal de casa. Porque hoje o doutor Roberto vai contar, e eu já vou apresentar a receita da Malu, o que então sabota, né? O que nos afasta de um excelente resultado para o emagrecimento. Então, existem alguns fatores que hoje, clinicamente, o doutor Roberto pode falar, né, com muita precisão, que estão, sim, afastando as pessoas de conseguirem realizar aí os seus objetivos. Verdade. Não só conseguir, como manter um bom resultado, né? Chegar na meta e mantê-la, né? A gente vê que muitos acabam voltando a ganhar peso. Então, vamos falar aí dos fatores que mais boicotam o emagrecimento e a manutenção do resultado. E aí, Malu vem com um crumble. Achei chique, mas é um crumble salgado. Apresente-nos essa receita. É uma receita hoje para mostrar que, assim, gente, o que mais angustia as pessoas, né? Porque quem geralmente está fora do peso são pessoas que gostam de comer. Só que eu quero mostrar que dá para comer, sim, de maneira saudável, com bastante saúde, né? Não precisam ser pratos, você pode ter uma combinação aí de sabores que vão melhorar a sua saciedade, o teu paladar vai ficar, né, naquela comida sem graça. Verdade. Né? E é uma receita, assim, bem equilibrada nutricionalmente, rica em fibras que aumentam a saciedade, bons nutrientes. Eu tenho certeza que quem está em casa vai ver que é uma receita facílima, dá para fazer rapidinho e com vários outros ingredientes. E vai ao encontro, claro, do nosso pauta. tema, Exatamente, né? Que o doutor Roberto vai passar aqui ponto a ponto. Vamos começar já com o primeiro? Vamos. Eu tentei, para ser didático aí, dividir em três pontos aí pra gente discutir aqui, que são Carol. Os principais, né? Eu acho que são os que mais estão envolvidos aí nesses boicotadores. Olha lá, começamos com o primeiro na tela. Fatores emocionais. Quem nunca comeu muito porque comemora ou porque está muito triste? Carol. São os extremos. Meu Deus, matou a charada. Aliás, eu diria que o emocional, o nosso primeiro boicotador é a gente mesmo. É a cabeça da gente, né? Porque toda vez que você pensa em restrição, né, e o segredo é não se ver fazendo dieta, né? Dieta no sentido de ser aquela coisa imposta, porque você parece que está proibido de tudo, né? Fica parecendo que essas mudanças são impossíveis. Então, primeiro é estar com um bom emocional, né? Então, a ansiedade tem que estar controlada. Colocar metas que são reais, né, Carol? Também aquelas metas malucas, né? Nossa, eu preciso diminuir 10 quilos em uma semana. Isso incomoda ou traz uma sensação de que você não vai conseguir. E não existe isso de você precisar atingir um peso saudável e você vai conseguir, lógico. Pode não ser em uma semana, em duas, pode ser em um mês, 2 meses. Tem que ser racional nisso, né? Então, acho que primeiro é tentar trabalhar a questão mesmo de você não deixar o seu emocional te vencer. Metas reais, metas viáveis. Tá querendo de verdade, querendo por você, para você, não para os outros, né? É óbvio, se você tiver uma doença e precisar emagrecer, porque está correndo risco, né, de alguma doença, aí é óbvio que o médico vai te alertar, olha, emagrece que você está aí já diabético ou pré-diabético, pressão subindo, mas nem muitos estão com esses problemas, estão se vendo acima do peso ou estão com sobrepeso e obesos, mesmo sem qualquer complicação médica, mas querem atingir um peso saudável. Então faça isso por você. É para você que você tem que batalhar, não para alegrar outra pessoa, para que outra pessoa fique feliz. Então, primeiro, emocional tem que estar super bem. Procure ajuda, psicoterapia, grupos motivacionais, tudo é válido para o seu emocional não te boicotar. E aí, doutor Roberto, já aproveito para entrar com uma questão falando dessa parte emocional. Você acredita, com toda a sua experiência clínica, que então as pessoas, elas querem muito, então no primeiro momento que elas buscam essa ajuda, buscam você como profissional, enfim, ou outro profissional, elas vêm ali com uma carga de expectativa ampla e que, de repente, quando elas se deparam com uma situação que, de fato, existem algumas coisas que a gente tem que ter aí o
nosso sacrifício, vamos colocar Sim, dessa sim, forma, sim. né? Dependendo do que for, a gente, é parte nossa como ser humano também termos os nossos sacrifícios. Você acha que daí já há uma pressão que esse emocional pode ser abalado? No momento, então, que a expectativa é tão grande, mas que ela vê que não existe milagre, que Isso. tem uma parte dela de contribuição maior do que todas as outras. Você acha que aí já há um problema, assim, que pode, para muitos, já ser sabe, uma cabeça baixa, assim, será que eu vou conseguir? Um fator desmotivador. Mais ou menos esse termo mesmo, Malu. Então, é exatamente o que eu até acabei de falar, Carol. Depende daquilo que ela está buscando e a proposta do que está sendo dado para ela. Mudança de comportamento, Carol, é uma das coisas mais difíceis. Imagine se todo dia você acorda e adora comer 3 pães com manteiga e tomar um copão de achocolatado, tá? Isso faz parte da sua vida há uma década. E alguém chega e fala, puxa, você não pode mais comer esse achocolatado com manteiga. É óbvio que ela vai falar, puxa, peraí, já começou a me complicar, você está tirando aquilo que é meu hábito, né? E por que não começar então falando, você pode diminuir aos poucos esses 3, por que não 2, quem sabe mais para frente 1? Né? Então, o comportamental, que eu acho que é uma parte da nutrição que me agrada muito como profissional, é você entender a realidade do indivíduo e ir adequando passo a passo as mudanças na vida dela. É óbvio que, como você falou, Carol, também não tem como a pessoa querer atingir um peso saudável, uma saúde, sem algumas mudanças ou de abrir mão de algo que, mesmo sendo algo para ela prazeroso, não é tão saudável. Então, aí tem que haver aí um diálogo franco entre o paciente e o profissional que está atendendo. Né? Eu não abro mão de ingerir 2 litros de refrigerantes tradicionais por dia e quero saúde, quero peso saudável. Não vai ter. Então, peraí, vamos inserir coisas novas na sua vida. Eu acho e falo isso, já fiz palestras falando sobre isso. Às vezes a palavra não pode é pior do que, não, olha, eu vou te ensinar a inserir coisas boas na sua vida. Eu não vou te punir. Eu vou te ensinar que existem muitas possibilidades que talvez você nem conheça. Né? Você já pensou em mudar esse café da manhã ou aquele lanchinho da tarde que não é tão legal, tentando inserir uma coisa nova, que seja saborosa, que seja prazerosa? Então as pessoas têm que ter também abertura, precisa tentar, precisa estar aberta às novas possibilidades. Sem dúvida. Então, se for uma coisa, chutei o balde, não pode mais nada, puxa, aí isso vai gerar uma ansiedade danada, Carol. É o primeiro degrau para a desistência, quando a proposta é inviável. É um efeito rebote, né, Malu? Começa a ter aquela monotonia alimentar, né? A pessoa começa a comer sempre os mesmos alimentos, preparados sempre da mesma forma, e aí isso vai gerar realmente aí sim, mais angústia e aí mais compulsão para querer comer outras coisas. Exatamente. Quando você começa a inserir realmente alimentos e mostra novas formas de preparo, a tua cozinha começa a ficar preparada, você não ter guardado também, né, Carol? Sabe, aquelas coisas que você sabe que você vai comer e que não vão fazer bem, né? Claro. Não pode nem comprar, gente. Se você tiver ali na geladeira, se você tiver no armário, você vai querer comer. Não ter em casa é uma grande dica. É uma grande, né, te faz ali, de repente, só hoje. Só hoje é todo dia, né? É isso mesmo, só hoje todo dia. Vamos para o próximo. Além, então, desses fatores emocionais, mandem perguntinhas, aproveitem no @VocêBonitaTV. Dr. Roberto colocou também essa questão. Fatores hormonais, a gente já discutiu muitas vezes aqui e é complicado, né, doutor Roberto, o quanto a pessoa às vezes está se dedicando, então o inverso daquela questão do emocional que desmotivou, mas ela está firme, ela está ali empenhada, disciplinada e cadê o resultado? Tem alguma coisa que não está ajudando. Esse é onde o paciente não tem culpa. Às vezes é o metabolismo dele que não está contribuindo, né? Ele está fazendo certinho, está indo às vezes até para atividade física, diminuindo o volume do que come, fazendo aí uma readequação alimentar e a coisa não vai. E isso não é tão raro, Carol, não é tão raro. Então a gente tem aí, eu coloquei os hormonais, porque a gente tem aí eixos no metabolismo, né, que podem fazer a resposta do seu corpo usar sua reserva de gordura ser mais difícil. Então, hipotireoidismo subclínico, não é tão raro, não é uma disfunção da tireoide extrema, não é um hipotireoidismo já de longa data, com exames totalmente alterados, mas uma tireoide que já mostra sinais de lentidão no seu funcionamento, às vezes com sintomas muito sutis, e um deles, às vezes, dificuldade de perder peso, de não conseguir evoluir. Isso é diagnosticável e reversível com tratamentos adequados, tá?
Alterações também como resistência à insulina. O paciente que está com peso excessivo, ele pode ter desencadeado já um quadro chamado resistência à insulina, que já é um grande dificultador da perda de peso, mesmo comendo menos. Então, a gente precisa ajudar o paciente a ter uma melhora ou diminuir essa resistência à insulina, não só continuando com a alimentação correta, né, com atividade física, às vezes com a ajuda de alguns nutracêuticos, alguns fitoterápicos e medicamentos quando necessário. Então, existe aí também uma readequação. O estresse com alteração dos níveis de cortisol também traz muito prejuízo. O cortisol, hormônio que em excesso pelo estresse dificulta perder peso, dificulta teu corpo usar reserva energética. E os declínios hormonais pela faixa etária. Às vezes a pessoa a partir de 200, 40, 50, 60, tem hormônios em declínio, em níveis muito baixos, que também dificultam o metabolismo, ficam mais lentos, possíveis de serem revertidos com adequação de prescrição médica, né? Com modulação hormonal quando necessário. Então tem que ver todas as possibilidades das alterações hormonais, Carol. Doutor Roberto, já, eu vou colocar uma perguntinha do público, mas já gostaria, se você puder, comentar dessa nova classe que a gente tem de medicamentos, aqueles que as pessoas, por indicação, obviamente, né, gente, é que assim, às vezes o pessoal, né, eu imagino o público, porque eu também tenho essa curiosidade e tal, eu falo, vamos aproveitar essa curiosidade natural para levar para o público uma resposta segura, né? Porque tem remédios que estão sendo vendidos e que assim precisam de receita, mas que a gente sabe que às vezes as pessoas conseguem dar um jeito e tal, e acabam utilizando sem a orientação médica e tendo problemas. Eu estou falando daquela classe de remédios que a pessoa, da forma injetável, que a pessoa faz em casa e tal. Perfeito. Então daqui a pouquinho você conta pra gente. Perfeito, excelente pergunta, Carol. Muito pertinente. É uma inovação também dentro do grupo de medicamentos. Eu acho que cabe no nosso papo. Sem dúvida. Mas agora é perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Gustavo. Um beijo pra você. Eu acordo já com o bom dia do Gustavo. Os alimentos zero açúcar podem boicotar o nosso processo de emagrecimento? Excelente pergunta, Gustavo. Muito pertinente. Pode ser uma grande pegadinha, né, Carol? Verdade. Até porque a Malu me soprou aqui também antes, eu vou confessar. O açúcar, gente, ele quando está numa receita culinária, num produto alimentício, ele não só vai dar o sabor doce, né, que é o grande objetivo, melhorar a palatabilidade, mas ele dá o corpo também da receita, ele tem uma função naquele alimento. Então, quando se retira o açúcar, a retirada do açúcar em alguns alimentos foi pensado para o diabético, tá? Porque o diabético, ele quer comer alguma coisa doce, mas não pode levar sua glicose no sangue. Então, começaram a substituir por adoçantes artificiais, que dão sabor doce. Alguns, ou para não dizer quase todos os adoçantes artificiais hoje estão na berlinda, nos estudos científicos, porque podem alterar a microbiota intestinal. E isso pode ser um boicotador futuro, até no próprio reganho de peso, voltar a ganhar peso, como se substitui. Bom, se tira o açúcar e eu preciso dar corpo nessa receita e paladar, o que se pode acrescentar no lugar? Gordura. Do alimento zero açúcar, né? E amido, né? Amido, né? Exatamente. Amido, gordura hidrogenada, às vezes gordura para dar mais palatabilidade e às vezes o valor calórico nem muda muito. Você diminui um ingrediente, acrescenta outros que ficam pior nutricionalmente, o valor calórico fica o mesmo, até passa do ponto. Tirando refrigerante zero, que realmente é zero calorias, mas também é zero saúde, então não acho que seria interessante essa estratégia, não. De vez em quando, alimento de indulgência, Carol, todo mundo tem direito, né? Que é aquele que você sabe que não é legal, mas você vai comer de vez em quando para matar a vontade. Ok, tira aí um dia da semana, vai passear no shopping, lá compra uma besteirinha, mata a sua vontade, mas no dia a dia, coma alimentos de verdade. Nossa, eu experimentei uma banoffee no sábado, que eu quase caí prata, com tudo, né? Banoffee. Gente, mas é bom, né? É bom, né? Mas aí você pega 2 colheres e fala, tira isso aqui daqui. tem que ter, aí vem a força de vontade das 2 colheradas Carol. Só, mas enfim, dá pra matar a vontade. Mandem mais perguntinhas, eu vou pra receita e depois a gente vai falar dessa nova geração de medicamentos, doutor Roberto. Tá bom. Na tela, então, Malu, que a gente vai usar pro seu crumble, que tá muito chique. Na tela, é 1,5 xícaras de farinha de amêndoas, 1/2 xícara de chá de farelo de aveia, 1/2 xícara de chá de azeite de oliva, 1/2 xícara de chá de parmesão ralado, sal marinho a gosto e suco de meio limão. Para o recheio, 500 gramas de abóbora doce cortada em cubos, 1 colher de sopa de azeite, sal marinho também a gosto,
tomilho a gosto e uma cebola. Delícia, Show. né, Carol? É uma maneira diferente de você preparar legumes, de inserir legumes, né? Agora no frio as pessoas têm muita dificuldade para ingerir mais frutas, verduras, legumes, né? Então quando você prepara legumes assados, além de trazer um sabor todo especial e diferenciado para o seu prato, você está ingerindo aí mais fibras, né? E tendo nutrientes importantes que você só tem nessa classe de alimentos. Eu estou usando a abóbora porque ela, além de rica em fibras, ela tem poucas calorias, né? Ela não é calórica. Essa é a abóbora... Essa é a abóbora doce. Eles chamam de abóbora doce. Pescoço, doce, tá. Ela tem esses nomes. É muito simples, gente. Você vai pegar a sua abóbora, ou pode ser abobrinha, pode ser chuchu, pode ser outro legume que você tem em casa. Cortou em cubos, tá? Eu quero cubos pequenos, porque o tamanho na gastronomia faz diferença. Porque se você tiver cada tamanho de um, né? Cada um de um tamanho, o que vai acontecer? Na hora do cozimento, um fica mais cru, o outro não, entendeu? Então, é isso. Tá. Vou colocar aqui, Carolzinha, uma boa fonte de gordura. Isso, estou usando aqui uma colher de sopa de azeite. Vou colocar uma cebola. Gente, a abóbora combina muito com cebola. Então, é o que eu vou colocar. Eu não gosto muito de alho quando eu faço abóbora. Eu acho que o sabor da abóbora com a cebola, ela fica melhor. Coloquei aqui. Vou colocar, gente, aqui um pouco de sal, tá? Que é para poder dar um sabor. E vou colocar tomilho. Ai, que delícia. Né? O tomilho, inclusive, para quem está evitando o sal, o tomilho, ele deixa um sabor salgado. Então, quem está evitando o sódio, pode também colocar só o tomilho, porque o tomilho traz esse sabor salgado para vocês, tá? Coloquei, misturei, ups, caiu aqui, volta. Ó, o que vai acontecer, Carol? Vou levar ao forno, gente, 20, 25 minutos, tá, até assar, e aí sim a gente vai começar a nossa farofinha do crumble para colocar. Vai ficar mais molinha ou mais al dente? Ela vai ficar mais molinha. Tá bom. Tá? Pra gente ter uma 20, ideia 25 minutos mais molinha. Perguntinha do público. Olha lá, na tela. Mari, querida, um beijo pra você. A Mari tá em processo de emagrecimento, hein? Que ela já me contou. Problemas como depressão também podem boicotar o processo de emagrecimento? A depressão, né, doutor Roberto, eu sei que você já participou aí de inúmeros congressos, inclusive palestrando, né? Há uma preocupação de muitos médicos e psiquiatras que precisam medicar os seus pacientes e que muitos desses medicamentos, essa classe, pode trazer o ganho de peso. Também. E aí também é um negócio... É uma bola de neve. A depressão pode atuar dos dois lados. O paciente com uma depressão grave, uma depressão maior, pode até não comer e ter emagrecimento por depressão, né? Que já é um caso mais específico. E tem a pessoa que pode também começar a se sentir deprimida pelo fato de estar comendo poucos alimentos, com muita restrição, e diminuir a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que dá a sensação de humor, de bem-estar. Então, uma dieta muito pobre em triptofano, em magnésio, vitamina B6, muito restritiva, pode levar o paciente a se sentir mais ansioso ou deprimido. Então, nesse sentido, boicotaria também, porque ele vai começar a querer comer mais. E efeito brilhantemente colocado pela Carol, de que alguns antidepressivos podem levar como efeito colateral o ganho de peso. Então, aí seria um boicotador do medicamento que ela está usando. Alguns antidepressivos foram estudados também para ajudar na perda de peso, dependendo do tipo, se é uma depressão pura, se é alternada com ansiedade, né? Então, aí o psiquiatra consegue até diferenciar mais. Para nós, no consultório do clínico, do nutrólogo, né, de alguns outros colegas do endocrinologista, a gente pega pacientes com transtorno alimentar, Carol, e que podem chegar à depressão e oscilar o peso. Mas na questão aí de depressão ajudar no travar a perda de peso, é quando volta a ter um efeito rebote. Eu fiquei um tempo sem comer, me senti mal, estou ansiosa e começa a voltar a comer que nem maluca, né, porque restringiu demais alguns alimentos importantes e boicotar o emagrecimento. E efeito colateral de alguns antidepressivos. Aí sim, influencia. Eu sei porque o doutor Roberto participou de um estudo muito amplo com psiquiatras para ajudar, né? Um dia ele conta. Conta lá no seu... seus stories um dia numa live, que é bem legal. Bem legal. Vamos pra Malu agora, né, Gláucia? Já? Ou mais perguntinha? Malu! Bora!
Bom, o crumble, né, já expliquei, a gente pode fazer com diversos legumes, é uma ótima forma de você ingerir aí mais fibras, né? E o crumble, ele é uma farofa, então a gente vai fazer uma farofa onde a gente vai aumentar a saciedade, vai colocar triptofano. Oba! Para ser feliz. Lógico. Bom, então para essa receita eu estou usando farinha de amêndoas, tá? Mas poderia ser, Carolzinha, eu tenho 1,5 xícaras, né? Você já tem a receita em casa. Eu poderia fazer uma farofinha com a semente de abóbora também, tá? Então quem quiser, ao invés da farinha de amêndoas, pode usar a farofinha, a mesma quantidade, gente. Tá. É só bater, né, no processador que você vai ter isso. Tem a farinha de amêndoas, estou usando aqui agora a farelo de aveia, gente, aquele mais grosso mesmo, para dar mais saciedade, tá? Eu tenho só 1/2 xícara, é muito pouco. Estou usando parmesão ralado, que é para dar bastante sabor, nossa, mas quem for intolerante pode usar tofu defumado, pode usar esses queijos veganos hoje também, pode ser, não tem problema nenhum. E vou usar, para poder dar aquela liga, eu vou usar azeite. Só tenho 1/2 xícara aqui, tá, gente? Vou colocar um pouquinho de sal. Lembrando, gente, já tenho sal no parmesão, então não preciso, tá, extrapolar. Vou colocar limão, Carol, né? O limão o limão ele melhora a salivação, né? Você aumenta a vontade, né, o teu paladar. Faz com que você tenha uma maior satisfação ao você comer, então você vai se sentir mais saciado. Ah, que legal. Né? Você vai ter mais prazer. Porque, na verdade, quando você trabalha com gastronomia, você tem que fazer uma combinação de sabores, né? Isso é importante. Quando você come, você sentir aquele prazer. Não pode ser aquela coisa monótona, com aquele gosto, né, de todo dia a mesma coisa. Isso faz com que você realmente não consiga segurar. Bom, fiz uma farofinha, Carolzinha, ó, úmida, molhadinha, tá? E esse vai ser o nosso crocante, gente. Tem a minha abóbora aqui, já cozida. Televisão é mágica, né, gente? Oba! Já sai. Já sai, ó, que beleza. Mas, ó, daria tempo, viu, Malu? Pois é. Já daria tempo certinho. Ó, ela ficou cozida, gente, não a ponto de desmanchar, mas molinha. Por quê? Porque depois eu vou levar ao forno, Carolzinha, somente para poder deixar crocante essa minha farofinha. São só 15 minutos. Porque não tem ovo, nada, então, teoricamente, nada, não precisa. Exatamente, Carol, ó. E eu vou espalhando aqui, ó. Tá vendo? Vou Malu, alguém vai aqui. perguntar se quiser fazer o crumble de maçã. Se dá pra gente mudar esse salgado pro doce, né? Que é o clássico. Sim, você tiraria aqui, você tiraria o queijo, né? Você não colocaria o queijo nem o sal. E aí você vai colocar, você pode colocar aí um pouco de manteiga, né? Ao invés do azeite, você vai colocar uma manteiga de amendoim, né? Pasta de amendoim, gente. Manteiga de amendoim, pasta de amendoim é a mesma coisa. Ou uma pasta, manteiga de oleaginosas, qualquer que você queira. Ou até mesmo óleo de coco. E a maçãzinha cortadinha na panela com canela caramelizando, assim? Exato, Carol. Nossa! Foi bem Só nessa. lamentei isso. Quem pensou nesse doce? É. Aposto que a Gláucia pensou, porque a Gláucia aqui é formiguinha. Eu ainda amo. gosto mais do salgado, mas como a gente tá falando de crumble e o Sim. tradicional, né? O crumble de maçã, me veio na cabeça. Coloquei, terminei, vou espalhar aqui em cima. Gente, essa forma de você consumir os legumes com essa farofinha, você vai ver que todo mundo em casa vai amar. Porque a gente come sempre as coisas da mesma forma, né? Então, é importante que você diferencie um pouco. O que vai acontecer, Carolzinha? Forno. Forno, 180 graus, gente, sempre aquele forno mais médio, por 15 minutos ou até dourar. Quem tem aquela parte de cima de dourar no forno, pode colocar 10, 15 minutinhos, que ali vai rápido, tá? Só para dourar. Louca para experimentar. E perguntinhas do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, não tô conseguindo enxergar daqui, acho que é Rodrigo, pode ser? Para quem tem hipotiroidismo, há alguma recomendação sobre exercícios que... Bom, atividade física sempre, independente de ter ou não hipotiroidismo. Ele vai ser um grande otimizador. Na verdade, a atividade física ajuda muito a voltar a ter o ganho de peso. É óbvio que a plano alimentar, a adequação alimentar, a restrição calórica correta, em volumes corretos, é que vai levar à perda de peso. O gasto energético é o que a gente queima do que a gente come. A atividade física ajuda, mas
Se gastar muita energia no treino e comer depois compensadamente aquilo que queimou, no final não emagrece nada. Mas a atividade física ajuda muito a não voltar a ganhar peso se começar a fazer parte da sua vida. No hipotireoidismo, mais ainda, mais um motivo. Se você tem o hipotireoidismo tratado, ou seja, você está tratando o seu hipotireoidismo, fazendo a reposição hormonal correta da levotiroxina ou do T3 quando necessário, tudo bem, você tem vida normal. Então, agora, se tem um hipotireoidismo subclínico, aquele que ninguém ainda tomou, né, te avaliou e você está pagando um preço por isso, tem que reavaliar e a atividade física vai ser um grande diferencial. Qualquer atividade física é bem-vinda, mas principalmente os de gasto energético maior. Então, o ideal é fazer tanto aeróbico quanto a musculação. Parou esse negócio de qual que é melhor, qual que é pior. Faz os dois. Vai fazer a força e vai fazer o cardiovascular com orientação profissional, porque é isso que vai trazer o benefício para você. Aliás, um dos segredos, né, de perder peso e não voltar a ganhar é não perder muita massa muscular, hein, Carol? É verdade. A gente fala disso já. Você já comentou Sem bastante. Vamos só antes de ir para o próximo tema aqui, para fechar aí, né, esses fatores que podem nos afastar dos bons resultados, vamos falar da classe dos remédios, dos novos medicamentos, então, que muita gente está usando de forma desordenada, então... Isso, aliás, na medicina é sempre assim, né, Carol? A gente tem que tomar muito cuidado. Surgem novos medicamentos, surgem conhecimentos novos e as pessoas, às vezes, têm acesso a esses medicamentos sem uma orientação médica, sem uma receita médica e o tiro sai pela culatra, tem que tomar cuidado. Essa nova classe de medicamentos, que não é tão nova, parece coisa de hoje, não, já tem uma década que eles estão sendo estudados e começaram a ser prescritos pela classe médica mundial de uma década para cá e os resultados são interessantes. São medicamentos que imitam um hormônio que a gente produz no intestino chamado GLP-1. Esse hormônio GLP-1 produzido no nosso intestino, ele é produzido toda vez que o alimento chega no intestino, depois que ele foi digerido, passou pelo estômago, né? O bolo alimentar vai para o intestino, a gente vai absorvendo os nutrientes do intestino, no intestino, principalmente a glicose, né, que está aí também nesses alimentos, e o corpo avisa né, que já tem nutrientes circulando no sangue. Então essa glicose começa a ser absorvida lá na porção final do intestino, libera esse hormônio GLP-1. O que ele faz? Ele avisa o cérebro que você já pode parar de comer, então estimula a saciedade, o GLP-1. Ele faz o estômago esvaziar um pouquinho mais devagar para não chegar alimento muito rápido no intestino. Então ele é o controlador de esvaziamento gástrico. E ele também otimiza tanto a produção pancreática de insulina para metabolizar a glicose com mais eficiência. Só que esse GLP-1 dura, né, no sangue, quando produzido, até 4 a 5 minutos, 8 minutos. Quando a ciência descobriu que ele existia, tentaram imitá-lo, produzindo medicamentos chamados análogos, que a gente chama de imitações do GLP-1. Né? E esses análogos, os primeiros foram de uma década atrás, agora já tem novas derivações desses primeiros. O primeiro foi lá a liraglutida, né? Não é nome comercial, posso falar tranquilamente como médico. Obrigado, Malu. E hoje tem tratamentos com esses injetáveis, né? Análogos de GLP-1, que realmente os resultados são muito bons, desde que se tenha o paciente para se indicar corretamente. Carol, ele não é indicado quando você não está com sobrepeso nem obeso e se você também não tem nenhuma complicação. Se você está com um sobrepeso leve, 3 quilinhos a mais no meu peso, não é pré-diabético, não tem nenhuma comorbidade que a gente fala ou algum fator metabólico ruim, aí não tem indicação de usar. Senão você vai começar a ter enjoo, náusea, pode ter um monte de efeito colateral. Se tem sobrepeso ou obesidade, já pré-diabetes ou já diabético, aí sim entra o tratamento com esses medicamentos super tranquilos, super bem prescritos, com médico, com orientação médica. É muito legal entender, né, por que o medicamento não vai dar o resultado. Eu gosto quando o Dr. Roberto explica como chegaram, né, na fórmula para nos ajudar. Então converse com o médico, gente, sem fazer sozinho, só vai atrasar mais ainda o resultado positivo, né? Perfeito, essa que é a verdade. Perfeito. E fechamos com esse tema enquanto a gente come também, né? Porque aqui, né, Malu, bom apetite. Olha lá, fatores nutricionais também podem nos sabotar. O que eu comecei falando já lá do primeiro tópico e terminando, fator nutricional é quando você você começa a ter desbalanço de nutrientes, né, deficiências de nutrientes, pela dieta que você está fazendo errada, por uma restrição alimentar muito extrema. E isso já é um grande boicotador, porque se você começa a ter deficiência de minerais importantes, de vitaminas importantes, de triptofano, o teu próprio corpo vai te boicotar. Ele vai querer que você saia dessa dieta mal instituída para voltar a ter uma nutrição equilibrada. E você passa depois a ter até uma vontade de comer mais do que deve.
E isso é um fator que precisa ser visto. Dietas de muito baixo valor calórico, abaixo de 1000 calorias, elas podem ser feitas por um tempo muito curto, com orientação profissional, médica e de nutricionista. Por conta própria é muito arriscado, a perda pode não ser saudável e depois você volta a engordar tudo de novo. Tem o famoso efeito sanfona. E aí né? O prejuízo é muito maior. Muito maior. O Roberto pode experimentar, porque Vamos o lá. negócio tá demais. Não é gostoso? Maluma, dá uma liga da farofinha com a abóbora que vocês não fazem ideia. Ficou perfeito. Não ficou? Fica meio amanteigado, né? Não. E a gente tem que começar a fazer isso em casa, né, gente? Vocês estão em casa aí, que você quer levar mais saúde para tua família, quer manter um peso saudável. É essencial que você use temperos e modos diferentes de preparo, né? A gente não deve fazer sempre abóbora refogada só ou só cozida. A gente tem que preparar de maneiras diferentes, usar ervas, né? Nossa, tá Essas ervas, muito né? bom. Alecrim, tomilho, trazem muito sabor pro prato. E rico em fibras, né, Roberto? Sim, Esse rico prato, em triptofano, triptofano. fibra. Emagrecer não é desnutrir, Carol. Nossa grande mensagem no projeto que a gente iniciou há mais de uma década, né? Que a Malu também entrou nessa questão de querer ajudar. Eu sou escrava do Roberto. Eu quero que as pessoas entendam que emagrecer, gente, não é se desnutrir de maneira alguma. E adeque aquilo que você quer pelo seu estilo de vida também. Se você acorda e não tem fome nenhum e quer só almoçar, você tem um perfil para fazer um jejum intermitente. Se você acorda e morre de fome e quer fazer um bom café da manhã, ok, você pode não fazer o jejum intermitente e mesmo assim conseguir ter um bom resultado no seu emagrecimento, é lógico. Então cada um é cada um, a individualidade é que conta, Carol, eu vou falar isso sempre. Verdade. Não queira fazer algo que todo mundo está fazendo sem saber se isso para você é adequado ou não. Se você entender que existe individualidade e o profissional respeita a sua individualidade, você chega no que você quer, você tem um emagrecimento saudável, sustentável, onde a contribuição é a tua cabeça também, é o que você está buscando, né? Então, tenha amor próprio, né? Tenha autoestima. Individualidade sempre. Perguntinha pra Malu, olha lá. Tá maravilhoso. A abóbora tá... Um beijo, obrigada. Posso substituir a abóbora por batata ou fica muito calórico? Então, a batata é um excelente alimento também, né? Só que ela tem mais amido, então ela vai ser mais calórica, né? Mas é um excelente alimento. Poderia sim, faz ela cozida, né? Assada também, mesmo processo, gente. Eu gosto muito de alimentos que eles vão ficar mais cremosos, porque o crumble, ele é uma farofinha mais seca. Então, ela fica gostosa quando você usa alimentos mais cremosos. Então, a abobrinha ficaria delicioso, aqui o tomate, chuchu ficaria muito gostoso. Então, tenta colocar alimentos que têm mais água, porque esses alimentos eles vão ficar mais cremosos e você vai ter uma textura diferente na boca, né? Que isso é importante, né? As texturas, né? Tudo isso vai fazer com que você tenha mais prazer na hora de se alimentar. Boa dica. Agora, para fechar, tem perguntinha pro Dr. Roberto, na tela. Obrigada, Simone, um beijo. Amo arroz e feijão. Preciso parar de comer para emagrecer? Jamais. Carol, essa é a pergunta que eu acho que eu mais escuto, né? Fica parecendo... Essa e o pão, né? Essa e o pão, Às vezes eu pergunto muito no meu questionário lá de consulta que alimentos você não abre mão. A maioria é pão, arroz com feijão. É lógico, gente, que tudo é questão de quantidade, tá? A gente não pode dizer que quem come arroz com feijão é uma pessoa não saudável e ele vai engordar. E eu como arroz com feijão. E aí? Eu não sou obeso, não tenho sobrepeso e não tenho pré-diabetes, não tem nada que me impeça, mas eu vou comer quantidades corretas. Então ele pode entrar, né, já que ele é um carboidrato, e hoje a gente demoniza os carboidratos, a gente tem que entender que existe o carboidrato que não é tão legal, o açúcar refinado, as farinhas brancas com carga glicêmica alta, os refrigerantes, os doces, para quem evita o glúten, as massas, o trigo. Mas não posso dizer que arroz com feijão é um alimento do mal. Agora, se comer mais que deve, e faz parte do prato do brasileiro, muito arroz com feijão no almoço, muito arroz com feijão no jantar, e é um grande sedentário, está lá obeso assistindo televisão o dia inteiro e não sai do escritório o dia inteiro sentado, essa quantidade de arroz com feijão, para esse indivíduo, vai fazer engordá-lo. Ou dificilmente ele vai conseguir perder peso. Mas eu quero fazer um low carb que entre aí até 30%, 35% do que eu como. Eu quero que seja algum carboidrato. Escolha esse arroz com feijão, de preferência o arroz integral,
um feijão, né, também adequadamente. Feijão, né, Roberto? E coma a quantidade correta nas refeições. Para que 2 refeições com arroz com feijão? Come uma, na outra não. A outra varia, né? Pega uma saladinha com uma boa proteína. Aí você está fazendo um low carb mesmo comendo arroz com feijão. E o preparo do feijão também que é importante. E o preparo porque também. tem gente que vai lá, coloca bacon, coloca linguiça, coloca feijão coloca muita gordura, entendeu? Aí fala, não, mas eu só consigo, gente. Dá para fazer um feijão maravilhoso, fazendo uma refoga com pouquíssimo azeite, né? Eu uso azeite e alho. O alho vai dar bastante sabor aí no teu prato. Aí eu coloco sem pimenta. necessidade, uma folhinha de louro, pimenta. Feijão, pimenta, o caldinho de feijão, pimenta. Exato. Nossa Senhora! Põe a folhinha de louro para cozinhar junto, gente, ó. Tem Eu pra amo. ninguém. Além do arroz com feijão, um pãozinho, aí começa a avacalhar, aí é muita coisa. Tem Aí que tem escolher. a sobremesa. Tem que escolher. Tem que escolher. Né, Isso. É uma escolha, é uma organização. Exato, Carol, uma organização. Isso a gente chama de adequação e as pessoas entendam que existe uma adequação para cada um. Nada é proibido se você comer quantidades corretas. Agora, alimento de verdade, arroz com feijão, são alimentos. Sim. Não apareceu do nada na terra, não, tá? Deus deu pra gente. Verdade. Agora, modificar alimento e vender como produto alimentício é que tem que tomar cuidado. E aí que não é tão interessante. Pra fechar, dá tempo de mais uma. Ai, essa dupla é maravilhosa, eu amo. Como a gente aprende, muito bom. Obrigada, Terezinha, um beijo. É possível armazenar por algum tempo a farofinha? E pode trocar a farinha por outras? Então, amaranto, psyllium, e aí, Malu? Super pode. Então, se você não colocar a gordura, você consegue guardar assim. Faz a mistura da farofa e sem colocar a gordura, porque a gordura oxida, vai deixar oxidada a sua farofa, tá? Então não é legal. E pode sim colocar o amaranto, flocos de amaranto no lugar, por exemplo, da aveia, sem problema nenhum. O psyllium pode colocar, mas cuidado com a quantidade, tá? Porque o psyllium ele é uma boa fonte, excelente fonte de fibra, mas ela pode deixar gomosa aí a tua receita, então não é legal, tá? Arrasar. Eu comi praticamente tudo, né, diretora? Olha lá, você viu meu prato. Gente, é isso. Que, não, mas você viu minha marmita? Não tem nada, só tinha salada. Quando você vem, mas não tem nem marmita. Olha, delícia de pauta. Eu acho que a ideia aqui sempre é uma orientação para que as pessoas encontrem um caminho. Perfeito. Né? Como a gente falou da atividade física, daqui a pouquinho tem um treinão da Alê. Gente, é tudo a soma das coisas de bons hábitos, né, doutor Roberto? É o conjunto da obra, né, Carol? Olha, e eu acho que a palavra, não sei. Para mim, a palavra do momento de tudo é planejamento. Planejamento. Emagrecimento com planejamento, porque deixar de comer uma coisa que a gente gosta muito. Eu, por exemplo, sou alucinada por comida japonesa. Sou alucinada, não vou deixar de comer nunca, porque eu amo de paixão, é favorito. Só que quando eu vou comer, fazer essa refeição do japonês, tipo, no caso, vou citar como exemplo, eu fiz ontem, à noite, mas eu tinha corrido uma quilometragem bem bacana que me deu mais, eu podia ter comido até mais. Então assim, mas eu sabia, então você planejar, aquele dia eu quero comer tal coisa, tal dia tem um lugar ali que faz uma feijoada. Planeja, faz mais exercício, né? Que o normal. Na outra refeição você come um pouco menos. Eu não sei, eu acho que a gente tem que tentar encontrar cada um o seu... o seu equilíbrio. O seu equilíbrio, sua chave do sucesso. E é possível, Carol. E com médico, né, gente? Com médico, nutricionista, com o trabalho dessas receitas maravilhosas. Muito obrigada. Malu, você arrasou. Hoje, essa farofinha, eu te contar, minha amiga. Gostosa demais, né? Vai lá no Instagram do Dr. Roberto para segui-lo, para acompanhar. Toda terça tem live às 8h30 da noite. @doutorabreviado Roberto Navarro, @doutorabreviado Roberto Navarro. O site drrobertonavarro.com.br, logo numa live nossa falando de low carb. Vamos falar. E lá, nossa chefe, @chefe Malu Lobo, também tem tudo, inclusive o livro das receitas da Malu, @chefe Malu Lobo, para todo mundo aproveitar as dicas. Tchau, Carolzinha. Beijo, amo vocês. Ótima semana, gente.